Família, porra! E aí, vocês estão vivos? Vamos fazer diferente? Então vamos. Quem quer batalha boa, grita corote! Aí, vocês estão vivos, né? Solta o beat, Seus Dr. bandos de alcoólatra. É assim, ó. E se você ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip hop, hip hop. Se você ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip hop, hip hop. Ó, eu bebo corote, cê suco de caju. De novo eu contra você, acho que eu tô tendo déjà vu. Cê não entendeu, meu mano? Te bato é até amanhã. Tô tendo um déjà vu com esse flowzinho de Javan. Pera, eu errei a rima e ia ser um déjà vu pra lá. Tranquilo mesmo que agora eu vou consertar. Cê sabe, não adianta nem tentar me encarar, porque minha cima é igual eu, então cê vai se assustar. Cê não entendeu, meu mano? Não falo de essência, aparência, por isso mesmo mostra minha vivência. Cê tá de cara fechada, qual foi, parceiro? Acordou com o pé direito, não tô te entendendo. Tá de amor, meu mano, qual foi no espaço? Aê, por acaso tu quer um abraço? Não sei, se quiser eu ajudo o irmão, porque cê tá muito triste aqui na sessão. 30 segundos MRB. Vem com nós, 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 vem, vem, vem! Uou, 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 uou! Ei, ei, ó a contradição, cê sabe que agora eu conto o café. Eu não acordei com o pé direito, eu acordei com os dois pés. Então, a fita vamos até reclamar. É fita boa, então agora vamos até improvisar. Quem abriu os ilusão, cê sabe agora a casa cai. Eu quero um abraço, então encosta, carai. Então, a fita vamos até relembrar. Rima boa, então agora vamos até falar. Ele falou de cara feia, demorou, mas semelho. Cara feio tá acostumado, eu me olho no espelho. Então, a fita vamos reparar. Agora vamos freestyle agora, então vamos improvisar. Falou de cara feia aí que cê ia me assustar. Se eu fizer uma careta, eu acho que cê que vai correr pra lá. Barulho para o sair com vontade, certo, família? Calma. É nóis, cara. Família, barulho para quem curtiu as rimas do S20. Barulho para quem curtiu as rimas do MRB. MRB 1-0. Quem terminou começa e solta o beat Dr. House. Ei! Vem com nós assim! Geral levanta a mão! Geral levanta a mão! Os mano, as minis, skatista, ladrão! Geral levanta a mão! Geral levanta a mão! Os mano, as minis, skatista, ladrão! E vem! Uou! 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 Ei, ele falou até de um abraço, só que essa é a proposta. Seu abraço é de urso e é só facada nas costas. Então, agora eu vou fazer, sou inteligente. É sempre nas costas porque você bate de frente. Não bate, só tenta. Então eu vou falar, é do tipo que tenta bater e no fim vai apanhar. Então, vamos tentar pra comparar. Faço rima boa até, vamos até improvisar. É que no freestyle agora é só deslante. Os caras que faz tatuagem na cara e tá se achando que é o gangster. Então, agora que eu sou problema. Faço rima boa, cê entra em quarentena. Ele é da Baixada e cês pegam até o tema. Tatuagem no rosto, da Baixada é só tatuagem de rena. Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava. Assim, se cê faz careta, eu não corro de tu, idiota. Eu tiro uma foto pra espantar as muriçoca. Cê não entendeu? Meu mano, no rap é esquisito que você é tão feio que espanta até os mosquitos. É desse jeito, na cena não se esqueça. Acordou com 2 pés e vai dormir sem tua cabeça. É desse jeito, então cê não pega a resposta. Por isso mesmo que eu mostro que você é um bosta. Essa é a diferença dos MC dos atizes. A tatuar a cara é minha vivência, as minhas cicatrizes. Cê não entendeu? É que eu carrego a minha história. Por isso mesmo que nego cê não alcança agora. É desse jeito, meu mano, cê é um idiota. E não esquece que o que te mata é a palavra que cê solta. Não. Calmou. Meia dúzia não vale. Aê, família! Barulho para o som e com vontade! Barulho para quem curtiu as rimas do MRB! Barulho para quem curtiu as rimas do S20! Quem quer terceiro grito o quê? Solta o beat Dr. House! Vem com nós, vem com nós! Vem com nós, é assim. Tem que ter coragem, não pode jogar toalha. Toda quarta-feira tem. Tem que ter coragem, não pode jogar toalha. Toda quarta-feira tem.
Falou que eu sou Trapstar, mas eu tô sem Ice Nerd. Você é o Titanic e eu sou o Iceberg. Você não entendeu, meu mano? Você fez igual Zuckerberg. Por isso que eu te mato na rima e cê corre bag. É desse jeito, meu mano, nessa cê se perde. Que nós é golpe, você veio a minha nerf. É desse jeito, por isso te mato no free. Aê, dessa aqui cê vai cair. Ele é a nerf, demorou, eu tenho aqui, rapaziada. Cê é a nerf, entendi, cê é o laranja da quebrada. Então, assim tá, vamos até comparar. Só laranjinha, então agora vamos até improvisar. É entaxado que agora freestyle eu vou falar. Tem o laranjinho, o acerola e sua ziola vai azeitar. Então, vamos até comparar, você se toca. É o Ice, tá se achando o Yoga. Eu sou o laranjinha, fumo verde, ó que marola. Isso é filho de traíra, né? Não acerola. Cê não entendeu? Moleque na casa seu cai. Por isso, pelas costas, teu pai que matou meu pai. Não foi isso, então agora eu vou falar. Então assista agora, vamos ter que dar até interpretar. Não matei o seu pai, demorou que é seu intuito. Então hoje eu vou matar o pai e hoje eu vou matar os filhos. Ah, meu mano, não é sujeito homem. Mata filho é o caralho, não mata nem tua fome. Porra, você não mata nem com a mamita. Por isso mesmo que você sabe a rima na zica. É a zica mesmo, demorou que agora eu não me jeito. Vou matar o MC e a fome de conhecimento. Então, agora eu vou te falar. É o The Walking Dead, o seu sério hoje vai acabar. Ah, meu mano, cê sabe, na cena não fode. Cê mata a sua caminhada com o Ibu, cê é o pote. Cê não entendeu? Moleque, na cena é a rixa. Cê mata a sua caminhada só com as tuas michas. Não é com as minhas michas, mas demorou, rapaziada. Cê foi com sede no pote e queimou sua largada. Então, agora no freestyle é o crime. Ele queimou a largada e hoje eu vou queimar seu filme. Cê não vai queimar meu filme, eu lanço o osso, pode crer. Eu mostro que batalha aqui não é karaokê. É desse jeito, mano, na cena tá sem dó. Eu vim cantando S20, certidão e chororó. Demorou, só que agora vai pra puta que pariu. Karaokê, sai da batalha e vai pro The Voice Brasil. Então, agora vai você ter síndrome e virar cadeira pra você não vir no microfone. Barulho para o sol com vontade, certo? Família, muita atenção, certo? Por ordem de rima, barulho para quem curtiu as rimas do S20. Barulho para quem curtiu as rimas do MRB. MRB para a próxima fase, deu a revanche daquela forma, certo? Tá 1 a 1, hein? Daquela forma.